Fala pessoal, tudo bem? Jogo rápido, eu queria compartilhar com vocês aqui uma dúvida que eu recebi hoje, que eu acho que pode ser muito valiosa a resposta para pessoas que estão tentando entender ainda como que o SAP ele funciona. Então eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente. A dúvida é a seguinte, um dos meus alunos ele pergunta o seguinte: olá professor, qual que é a diferença entre os módulos do SAP? Pois eu sei que existem muitos módulos diferentes, os quais nós vamos aprender, nós temos que aprender. Por exemplo, eu trabalho com Customer Service e estou entrando em Supply Chain. E gostaria de saber então qual que eu devo estudar primeiro, qual que eu devo entender primeiro, para que eu tenha um melhor aproveitamento durante o curso. Vamos lá. Primeira coisa, aqui ó, deixa eu fazer um resumo para vocês aqui, tá? O SAP, módulos do SAP. O SAP ele é um sistema que ele obviamente ele é dividido em módulos e nós temos alguns módulos principais, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o módulo de MM, é o módulo de materiais. Ou seja, toda a administração de materiais é feita através do módulo de MM. Mas como assim módulo de MM é um módulo dentro do sistema? É assim, o SAP ele é um sistema que ele é dividido em módulos e dentro do SAP nós temos transações. Cada transação é como se fosse uma tela ou um programa diferente que dentro do SAP você faz alguma coisa diferente, você acessa alguma coisa diferente. Então, existe um conjunto de transações referentes ao módulo de MM. Certo? Ou seja, vou colocar um exemplo aqui de uma transação do módulo de MM. ME21N. Essa é uma transação específica do módulo de MM, ou seja, do módulo de administração de materiais. Ela tem um sentido dentro daquele processo, dentro do módulo de materiais. Se a gente pegar, por exemplo, o outro módulo de SD, que é o módulo de vendas e distribuição. Vendas e distribuição. É um módulo cujas transações lá dentro são responsáveis por todos os processos de venda da empresa, todos os processos de venda e distribuição. Então, por exemplo, vou dar uma transação de exemplo aqui, tá? A VA01. A VA01 é uma transação que cria ordem de venda. Como assim ordem de venda, Gabriel? Como assim? Eu não entendi ordem de venda. Você trabalha numa empresa, vamos supor que você trabalha na Sadia. E aí a Sadia vende uma quantidade X de produtos. E para essa quantidade X de produtos, é necessário que seja criada uma ordem de venda. Eu estou colocando de uma maneira muito simplista aqui, tá? Bem resumida. E aí o usuário vai entrar lá na VA01 e vai criar uma ordem de venda. Essa VA01 é uma transação, um código de transação que vai abrir uma tela dentro do SAP, que é a tela responsável por criação de ordem de venda. Você tem outros módulos, por exemplo, FI, que é um módulo de finanças. Ou seja, tudo que é relacionado a dinheiro, a orçamento, a financeiro, pagamento, contas contábeis, está dentro do módulo de FI. Nós temos também o módulo de CO, que é controladoria. Temos também o módulo de HR, módulo muito importante, que é recursos humanos. Se você ver as siglas aqui, ó, elas obviamente estão em inglês, tá? Então MM, Material Management, SD, Sales and Distribution, HR, Human Resources. Ou seja, todos os módulos, cada um desses módulos eles compõem uma quantidade de transações gigantesca dentro da mesma ferramenta, dentro do mesmo SAP. E são vários módulos, tá? Eu ainda tenho aqui, por exemplo, módulos derivados. Então, dentro do MM, eu tiro um outro módulo chamado EWM, que tem uma outra conotação aqui dentro do módulo de MM. Aí a gente começa a trabalhar com submódulos. Tenho também aqui o módulo de ABAP, talvez o mais diferente de todos, porque o módulo de ABAP é um módulo referente à programação. O que é programação, Gabriel? Quando
Nenhum desses módulos aqui, não somente esses, tá? Todos os que existem dentro do SAP, nenhum desses módulos me atende, ou seja, nenhum desses módulos atende a necessidade do meu cliente, então ele precisa de uma ferramenta que seja customizada dentro do SAP. Como que eu customizo essa ferramenta dentro do SAP? Através do módulo de ABAP. Aí eu chamo um cara, que é o consultor ABAP, que ele é um programador, e ele vai desenvolver uma solução customizada para o seu cliente, ou para você, no caso, se você for o cliente, para atender aquela necessidade que você tem aqui. Bom, agora, Gabriel, qual módulo eu vou trabalhar? Depende das suas aptidões, depende do lugar que você já está inserido dentro da companhia. Tem usuários que já trabalham, por exemplo, na área de logística. Se ele já trabalha na área de logística, então, obviamente, o módulo mais natural para ele seria o módulo de MM, certo? Ou o módulo de SD. Agora, eu sou formado em contabilidade. Qual que é o módulo mais natural para você se especializar dentro do SAP? Obviamente é o módulo de FI ou o módulo de CO. Agora, isso não existe nenhuma prerrogativa. Quando você vai fazer uma academia ou um curso, por exemplo, de SD, você não tem que ter tido experiência com logística ou com vendas. Você não tem que ter tido experiência com finanças para se especializar no módulo de FI. Basta fazer um curso, uma academia de SAP FI. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se você tiver esse background, é muito mais fácil você se ambientar com as tarefas que vão ser executadas dentro do SAP. Por quê? Porque nada mais, nada menos é do que os processos e rotinas dessas profissões na vida normal que você vai passar a fazer dentro do SAP. Então você já conhece fora, é muito mais fácil você conhecer dentro, certo? Então, por exemplo, você entra aqui no módulo de SD, você vai ter que se familiarizar com ordem de venda, ordem de compra, solicitação de orçamento, cotação. Se você já faz isso na vida real, obviamente colocar isso aqui para dentro do SAP vai ser mais fácil. Mas, de novo, não é uma prerrogativa, tá bom? Então, você precisa se adaptar ou escolher de acordo com aquilo, das duas uma, ou de acordo com aquilo que você tem afinidade, aptidão, ou de acordo com a área que você já está inserida dentro da sua empresa, dentro do trabalho que você já exerce, que daí faria uma migração um pouco mais fácil. Tá bom? Então, espero que eu tenha respondido aqui, de maneira geral, como que funcionam os módulos do SAP e como que, de repente, você pode escolher um pouco melhor aquele que vai ser o módulo onde você vai se especializar e se tornar, por exemplo, um consultor SAP MM, ou um consultor SAP SD, ou um consultor SAP ABAP, um consultor SAP HR. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.